Olá! Neste assignment reading, nós, como sempre, via padrão, temos que ler o primeiro parágrafo por completo, depois o primeiro e o último período de cada parágrafo subsequente, e fazer, portanto, isso no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono parágrafos, e chegando aqui no último, você também o lê por completo. Então você lê por completo somente o primeiro e o último parágrafo. E todos esses parágrafos subsequentes, aliás, esses parágrafos entre o primeiro e o último, você lê somente o primeiro e o último período. Por que você faz isso? Primeiramente, o primeiro período de um parágrafo IELTS é quase que sempre um tópico frasal. Lembrando que um tópico frasal nada mais é do que a essência do parágrafo sendo, de fato, ali apresentada logo no seu começo, tendo todo o restante dele sendo um aprofundamento do que é a priori dito. E com muita frequência você consegue responder sessões inteiras de Exame IELTS Reading com somente informação encontrada no primeiro período dos parágrafos. E você também lê o último período desses parágrafos, entre o primeiro e o último parágrafo do texto, porque com muita frequência em questões que envolvem especial matching, ou seja, o relacionamento de informação específica com parágrafo, por exemplo, você tem que relacionar títulos a parágrafos, pessoas a parágrafos, conclusões a parágrafos. Com muita frequência você tem a informação se encontrando aqui logo ao final do parágrafo. A informação que define que determinado elemento é relacionado a este parágrafo em particular. Portanto, te dando a possibilidade de responder a questão corretamente. Esta é uma dinâmica do Exame IELTS Reading para te fazer forçar, não é, uma leitura maior do texto, mais extensa, mas já que você, na realidade, já sabe dessa estrutura de forma prévia, você se precave e lê o último período do parágrafo igualmente. Então, já foi aqui então devidamente justificado o porquê que você lê o primeiro e o último período dos parágrafos. E lê o primeiro e o último parágrafo por completo, porque eles são os parágrafos introdutório e conclusivo, sendo então, para uma interpretação geral do texto, importantes também. Isto é o processo que nós denominamos de skimming, ou seja, uma leitura seca que você faz inicial. Então, essa leitura mais seca que você faz, ela não é a sua leitura final, ela é a sua leitura inicial que te faz, em menos tempo, poder já ir para as questões. E ter em vista as questões, retornar ao texto, que já foi, em essência, já lido por você, mas de uma maneira mais rápida, e, portanto, te dando mais tempo para fazer o que mais te pega tempo no exame, que é a resposta às questões. A maior parte do seu tempo nunca deve ser investido na leitura inicial do texto, mas sim na realização das questões. E aí, tomando como referência as questões, é que você volta ao texto e, se necessário for, lê parágrafos por completo na busca por respostas. Mas nunca, a priori, já gaste a maior parte do seu tempo lendo o texto completo a priori, tudo bem? Agora, à medida que você faz esse processo de skimming, ou seja, essa leitura seca, as partes que você lê para interpretação, vá, por favor, destacando palavras-chave, as deixando bem óbvias. O que são palavras-chave? Nomes próprios, anos, nomes de pessoas, datas, horas, números. Não é? Informação específica que destaca com exatidão o tópico abrangido pelo parágrafo. Assim você, na realidade, ao deixar essas palavras-chave claras, como por exemplo aqui o Harvard Business Review, você na realidade tem a possibilidade de ter essa palavra aqui clara, e quando você for para a questão e ver uma questão falando sobre Harvard Business Review, você voltar ao texto e rapidamente identificar que este é o parágrafo que fala sobre isto, porque esta palavra-chave está devidamente destacada. Tudo bem? Então é muito importante mesmo nós termos isso em mente. Tendo isso em vista, você não somente destaca palavras-chave que se encontram no primeiro e no último período desses parágrafos que a gente lê, mas também nessas partes centrais que você, nos parágrafos, via de regra, pulou, nessa sua leitura seca inicial, você, na realidade, também escaneia o seu olho sobre eles para encontrar nomes próprios, números. Você não precisa de lê-los para interpretação, mas você simplesmente passa o olho rapidamente, porque você está lendo para interpretação somente o primeiro e último período. Então, nessas partes centrais aqui, você somente passa o seu olho rapidamente à busca de números, palavras-chave, como dito. Porque
na volta ao texto, tomando como referência as questões, você tem a possibilidade de mais facilmente identificar as respostas, mesmo em parágrafos onde que houveram partes que você não leu para interpretação. Pelo mesmo motivo que o Harvard Business Review, destacado, facilitou a resposta para a questão fictícia que nós aqui damos como exemplo. Então, perfeito. Este é o processo de skimming e de destacar palavras-chave, que tecnicamente denominamos de ancoragem, porque de fato é deixado claro as coisas e ancora a informação do texto com a sua interpretação e com as questões, facilitando o processo de retorno ao texto e o encontrar de informações que sejam as respostas, tudo bem? Depois disso, nós aqui temos, em essência, questões múltipla escolha, envolvendo uma ou três seleções, e depois questões true, false e not given. Independente se você, na realidade, tem uma questão múltipla escolha que envolva a seleção de somente uma alternativa, como esta, ou questões múltipla escolha que envolvam a seleção, não é? De várias palavras, não é? De, na realidade, várias alternativas, como é aqui, não é? Você, de fato, tem a mesma mecânica, que é o quê? Primeiramente, muita atenção com o enunciado. De fato, então, prestando atenção nas palavras-chave que se encontram nele. Depois, você passa um rápido olho nas alternativas, mas não imediatamente a seleciona a alternativa ou as alternativas que você julga como sendo as corretas. Você volta à parte do texto onde que você sabe que abrange a informação que essa questão pede, relê rapidamente o parágrafo e depois vai para a seleção. Porque se você simplesmente, por achismo, mesmo estando seguro desse achismo, selecionar uma determinada alternativa, isso pode ser uma forma que, no final das contas, venha fazer você marcar a alternativa incorreta por simplesmente você ter respondido a questão de forma afobada. Então, nunca responda uma questão sem rapidamente, mesmo que de relance, consultar o texto novamente, tudo bem? Depois disso, é crítico você ter uma confiança real nas suas primeiras impressões. Então, após você retornar ao texto e depois voltar para a questão novamente, você ter uma confiança nas suas primeiras impressões é muito importante. Por quê? As suas primeiras impressões, mesmo com você nervoso no contexto de exame, são mais próximas a uma real interpretação baseada em racionalidade do que a sua segunda, terceira ou quarta impressão de resposta correta, que mais frequentemente é simplesmente você duvidando de si mesmo ou mesma. Portanto, é muito importante que utilizemos a heurística de que, quando em dúvida, vamos com a nossa primeira impressão de resposta certa ou de respostas certas, porque aqui, nessa dinâmica de seleção de três letras, não é? Ou seja, de três alternativas, você, na realidade, também tem essa mesma mecânica. E, inclusive, aqui existe um potencial ainda maior de você ficar paralisado por análise, não acreditando nas suas primeiras impressões. E você precisa ser assertivo no exame reading, porque caso contrário, o tempo vai passar muito rápido e você vai ter problemas de time management. Aí mais da metade do tempo do exame acabou e você nem está na metade no exame. Então é muito importante termos isso em mente, acreditar nas nossas primeiras impressões. Isso é algo estratégico, não é simplesmente fazer o exame pelas coxas, tudo bem? E agora, ao final, você encontrará questões que envolvem true, false e not given, ou yes, no e not given. Aqui você tem uma outra nomenclatura, mas para um tipo de questão que tem a mesma mecânica. A de você ter que classificar sentenças que são conclusões do texto, como sendo, no caso aqui, yes, se a conclusão é de acordo com o que o autor do texto diz, no, se a conclusão contradiz, ou seja, não de fato fala de acordo com o que o escritor, o autor do texto diz, e o not given é para sentenças, ou melhor, conclusões, que de fato não é possível, não é sabermos o que o autor do texto, o escritor, acha sobre o assunto, porque em nenhum momento no texto foi mencionado por ele nada sobre o tópico abrangido pela conclusão aqui mostrada na questão. Então, o que é yes? É muito óbvio, porque é somente uma paráfrase do que você tem na questão.
Aliás, no texto, você tem uma sentença conclusiva que fala com outras palavras algo de fato concluído pelo autor no texto. Então, definitivamente, o yes não é o que complica para as pessoas. O que mais complica para elas é a diferenciação entre o no e not given. Começando, portanto, pelo not given. O not given acontece em duas circunstâncias. A mais óbvia é quando você tem uma sentença que abrange um tópico que não foi abrangido em nenhum momento pelo autor, e o autor também não nega explicitamente este tópico. Ou seja, ele não simplesmente evitou falar, mais ou menos mencionou de que ele não falaria sobre este tópico. Ele em nenhum momento nem ao menos tocou no assunto que a sentença abrange. Isto é not given, ou seja, não dado, não mencionado pelo autor. Este é o not given mais óbvio. Agora, o outro not given é o que pega as pessoas. Por quê? Você pode ter uma sentença que fala sobre algo que o texto fala sobre, chega a uma conclusão que o texto não chegou, mas o texto também não negou. Definitivamente, portanto, você tem aqui uma sentença que é not given, porque algo é no somente quando você, na realidade, tem ou a sentença falando o oposto do que o texto diz, ou dois, quando o texto explicitamente nega o que a sentença fala. Então, quando o texto fala o oposto do que a sentença fala, ou quando o texto explicitamente, diretamente nega especificamente o que a sentença abrange, é no. Agora, quando você tem uma sentença não falando em nenhum momento, ou melhor, quando você tem um texto não falando em nenhum momento o que a sentença abrange, ou você tem uma sentença que fala sobre algo que o texto abrange, chega a uma conclusão que o texto não chega, mas também o texto não explicitamente nega, você tem como sendo not given. E é isso que na realidade pega a maior parte das pessoas em questões de yes, no e not given, mais precisamente quando estamos falando de diferenciação entre no e not given, onde você encontra 90% dos erros para esse tipo de questão, que é 110% certa de cair no seu exame, tudo bem? Então, extra atenção nessa mecânica, lhe desejo uma ótima realização Reading Assignment. Bye bye.